chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua família, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Aí o 44 diz assim: dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Amém? Então, vamos orar mais um pouco. Senhor Deus e amado Pai, colocamos, Senhor, sua presença mais uma vez nessa noite, para te agradecer, Senhor, por até aqui o Senhor ter falado conosco, Senhor, ter nos orientado, nos guiado, Senhor, através dos teus louvores, através das suas orações, Senhor Deus, o Senhor tem falado conosco, Senhor Deus. Agora pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha derramando a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, Senhor Deus, que a gente possa guardar essa palavra nos nossos corações e assim, Senhor Deus, viver de um modo que te agrade, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Assim oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, podem tomar assento. Então, eu quero falar um pouco sobre Cornélio. Então, a gente vê que ele é um centurião, né? Ele era alguém que tinha um cargo importante. Aqui diz que ele era da corte conhecida como italiana. Era uma corte que era por voluntários italianos. Aí era considerada uma corte bem fiel ao Império Romano, e diz que havia cerca de 32 espalhadas pela região, nas províncias. Então a gente vê aqui que também ele era piedoso e temente a Deus. A gente vê aqui que ele conhecia o Senhor, ele orava, buscava, mas mesmo assim, como o judeu naquela época, ele tinha um certo receio sobre outros povos adorarem ao Deus, por mais que ele fosse temente ou ouvisse ao Senhor, ele sempre andava com o pé atrás com ele. Digamos, eles conversavam, ele considerava ele amigo, mas nunca muito próximo, assim, de visitar a casa ou algo parecido. Então, ele tinha esse conhecimento de Deus, mas o povo judeu não acolhia tão bem ele assim. Então, a gente vê que por ele mesmo ser um centurião, né, ser alguém que do povo lá que oprimia eles tinham certo receio com ele. Então aqui a gente vê que mesmo assim ele acabou conhecendo ao Senhor, e interessante que o Senhor ele escuta as suas orações, ele ouve as suas caridades, vê o que ele tem feito e conversa com ele, né? Aí vai falar a história que ele envia 2 servos, mais um soldado até Pedro. E também, antes disso, ele fala com Pedro, né? Como Pedro, sendo judeu, quando provavelmente ele teria visto aquele soldado, ele deve ter ficado com o pé um pouco atrás, né? Por ser gentil. Mas como o Senhor já tinha conversado com ele, ele acaba seguindo, indo até lá. Aí a gente vai decorrendo a história, vai falando que ele chegou lá. A gente vê que sobre Cornélio, que ele prepara o lugar, ele chama os vizinhos, amigos próximos dele, que tu vê que ele tinha aquele temor, aquela sede, aquela vontade de aprender de Deus e compartilhar com os demais. Também vai contar que aí Pedro começa a pregar, começa a falar sobre Jesus. Jesus veio, operou milagres, foi ungido, foi crucificado, e eles assim testemunharam. Pedro era uma dessas testemunhas. Aí vai chegar até o versículo 44, a qual eu estava falando, que desceu sobre ele o Espírito Santo. Tem algumas traduções vai dizer que o Espírito Santo caiu sobre eles. Então tu vê que culto interessante, que culto bom que foi esse, que no meio da pregação, vê que o Espírito Santo caiu, derramou ali entre eles. Isso me chamou a atenção, e eu vejo alguns pontos interessantes aqui nisso. O primeiro é que a gente vê que o povo ali estava sedento, né? Estava querendo buscar. Viu que Cornélio, ele orava, ele jejuava, os demais também estavam ali atentos para ouvir a palavra do Senhor e aprender
Então, vê algo interessante nisso, primeiramente, é a nossa fome, a nossa necessidade do culto. A gente quer que um culto aconteça assim, onde a gente possa sentir a presença de Deus tão tocável, tão presente na nossa vida. A gente tem que estar com essa fome, esse anseio de chegar no culto com aquela vontade de aprender. E a gente tem que estar sempre vigiando sobre isso, pois eu vejo que um dos nossos defeitos hoje em dia é que a gente acaba guardando muita palavra, não acaba liberando as palavras que a gente recebe, ou acaba se acostumando a essa palavra que é bonita, aquela outra também é bonita, e não acaba colocando para fora, e isso não acaba gerando fome em nós. Às vezes a gente está com o nosso celeiro cheio de palavras, cheio de coisas que a gente aprendeu, não está dando espaço para aprender algo mais, para ouvir novamente, ter aquela fome novamente de aprender do Senhor. Também aqui a gente vê que eles encontraram um pregador também disposto a pregar a verdade, falar sobre Jesus, sobre a cruz, sobre tudo que o Senhor fez aqui na terra. Então a gente vê que uniu esses dois para a descida do Espírito Santo ali, e o Senhor derramar a sua glória ali. E eu acho interessante também, que parando para pensar, várias vezes quando a Bíblia fala assim, que nem ele caiu o Espírito Santo, foi derramado, há outras passagens interessantes que falam que de repente o Espírito Santo veio, mas dá a entender que foi algo de repente, repentino assim, mas se for ver, o pessoal estava sempre na busca, foi algo de repente, mas tu vê que há um padrão. Aqui o pessoal já buscava o Senhor, já adoravam, faziam um jejum. A gente vai ver na descida em Pentecostes também que os apóstolos estavam 10 dias direto buscando a presença do Senhor Jesus Cristo. A gente vê também no Antigo Testamento, quando Deus ia falar com Israel, ele falava para o povo se preparar para falar com ele. Então, vê que há uma preparação do povo. Quando o povo quer realmente ouvir a Deus, quer realmente algo novo, buscar a sua presença, tem que ter essa preparação, tem que ter esse anseio nosso. Algo que a gente tem que ter em mente é isso, que se a gente quer realmente a presença do Senhor em nossas vidas, a gente tem que se doar um pouco mais, ter um tempo, um período, algo demais a gente tem que fazer. Porque muitas vezes a gente para pensar, no início parecia que o Senhor falava conosco mais, a gente podia ouvir melhor a voz do Senhor, mas se a gente for parar para pensar, muitas vezes no início, quanto tempo a gente tirava em oração com o Senhor, em leitura da Bíblia, quanto a gente já dedicou ao Senhor, e hoje em dia, quanto a gente está dedicando na nossa vida, quanto o Senhor tem de nós hoje, para a gente poder dizer assim, ó, Senhor, volte a falar comigo como novamente. Então a gente tem que ter, volta e meia, parar para analisar sobre isso na nossa vida. Como é que está a nossa busca com o Espírito Santo, ou como é que a gente está interagindo com o Senhor? Será que o Senhor está falando cada dia conosco? Será que tem aquela preocupação de chegar assim, hoje já estamos na metade do dia, no final do dia, até agora não escutei a voz do Senhor. Isso tem que ser algo que tem que nos preocupar, tem que nos trazer arrependimento, fazer, Senhor, será que estou fazendo alguma coisa de errado? O que eu fiz que o Senhor não conversou comigo esse dia, ou não pude compreender os teus propósitos para a minha vida? Então nós temos que ter esse cuidado, essa necessidade de andar, de buscar ao Senhor, para assim Ele poder derramar o seu Espírito sobre nós, que a gente deseja muitas vezes tanto de Deus, mas estamos oferecendo tão pouco a Ele. A gente está oferecendo às vezes desatento, às vezes não é nem por querer, às vezes a gente deixa o dia passar, a gente já levanta cheio de tarefa, fazendo um monte de coisa, e quando vê, o dia passou, as horas, já está no final, a gente só faz aquela oração no final da noite: Senhor, te agradeço por esse dia, em nome de Jesus, amém. Aí dá uma oração de 1, 2 minutos, e depois a gente fala, o Senhor permite uma aprovação, alguma dificuldade, a gente vai correndo, Senhor, por que isso está acontecendo?
o que, aonde foi, mas às vezes é um descuidado nosso. A gente parou de ter aquele contato, aquela conversa com o Senhor. Às vezes a gente alcança aquela bênção, ou aquilo que a gente tanto, aquele desejo, aquele dom que o Senhor, quem está tanto pedindo a Deus, e a gente para de buscar como estava buscando antes. Isso acaba nos afastando um pouco do Senhor. Então, a gente tem que cuidar, cada bênção que a gente recebe, tudo aquilo que a gente ganha do Senhor, a gente tem que oferecer a Ele de novo, como um tributo de agradecimento ao Senhor, que o Senhor me abençoe com esse dom, que seja para a Tua glória, que eu possa usar ele para o Teu reino, que se a gente recebeu algo do Senhor, a gente possa dizer que eu não sou preso a essa bênção, mas eu sou preso ao Senhor, a quem tem me abençoado. Não podemos nos apegar ao que o Senhor tem nos dado, mas sim a sua presença, sim ao Deus que nos abençoa. Então aqui a gente vê que para acontecer isso, a gente tem que estar com esse coração, estar com essa disposição de aprender, essa disposição de se humilhar diante do Senhor, né? Quantas vezes a gente para pensar, ou a gente vai amadurecendo na fé, digamos assim, e acaba de deixar de dar liberdade ao Espírito Santo, de muitas vezes erguer a mão ou chorar diante dos demais, e acaba muitas vezes reprimindo o agir de Deus na nossa vida. Mas a gente tem que dar total liberdade ao Espírito para ele possa agir. Não ter vergonha se o Senhor falou para mim orar por alguém no meio do culto ou dar alguma palavra, que a gente possa pedir direção do Senhor da melhor forma para agir, e qualquer coisa pede instrução do Senhor, diz, Senhor, como é que eu faço? O Senhor quer que me deu esse dom, quer que eu use, então vai pedindo direcionamento, pedindo ajuda do pastor, mas não deixa de usar aquilo que o Senhor tem te dado. Porque às vezes a gente pede algo do Senhor, o Senhor nos dá, e a gente acaba ficando com vergonha ou com receio, e acaba por ali, digamos, o Senhor às vezes tinha mais para nos dar, mas a gente não dá continuidade àquele dom, aquela bênção que o Senhor tem nos dado. Então a gente tem que ter esse cuidado, procurar usar toda a ferramenta que o Senhor nos deu. Não ter vergonha, por mais que seja pequena ou grande a ferramenta, o modo que o Senhor quer agir na nossa vida, Ele tem que ter essa liberdade, para nós poder ser cheio do Espírito Santo e fazer grandes proezas, como muitos querem. Tem que ser com os pequenos atos, com os pequenos, obedecendo aos pequenos detalhes que o Senhor tem nos dado. Então que a gente tenha esse cuidado também. A gente vê aqui que ele não teve vergonha de falar para os seus servos, enviar eles lá. Vê que Pedro também, por mais que ali tinha um romano, algo que os judeus eram contra, ele preferiu obedecer ao Senhor do que ficar com receio do que os outros iam pensar. E esse tem que ser o desejo do nosso coração, primeiramente, que vai acontecer. O que importa é estar obedecendo ao Senhor, obedecendo o que Ele falou dentro de nós, nossos corações, para depois a gente ver quais são as consequências, mas que nosso primeiro objetivo seja esse, amar o Senhor e obedecer a Ele. Então a gente vê ali que o culto estava assim, pessoas buscando ao Senhor com esse propósito, o pregador pregando nesse propósito, aí assim foi derramado o Espírito Santo. Então a gente vê, esse é o ambiente que a gente tem que estar sempre buscando, sempre optando, antes de vir para a igreja, estar se preparando para o culto, se arrumando, já com aquele espírito, hoje o Senhor vai estar lá. A gente pode tirar um exemplo no tempo de Jesus, né? Quando Jesus passava, havia multidão e havia aqueles a qual viam Jesus passar e se manifestavam, buscavam o seu milagre. E trazendo para hoje em dia, hoje nós estamos no culto, Jesus está aqui. Quem somos nós, né, nessa história? Assim, será que nós somos aquele que está na multidão só observando Jesus passar? Ou a gente vem aqui para realmente pedir a presença do Senhor, pedir
exclamar o nosso milagre, pedir aquilo que está dentro do nosso coração sem medo, sem receio. Às vezes a gente teme, o que vão pensar eu estar pedindo essas coisas, mas o Senhor já conhece, o Senhor sabe o que está precisando, não precisa sentir vergonha de buscar, não precisa sentir vergonha de declamar ao Senhor. Somente Ele só precisa de um coração verdadeiro, uma adoração verdadeira. E é isso que nós temos que buscar fazer na melhor forma possível. Se for preciso clamar, for preciso se jogar no chão, buscar a sua presença, temos que dar essa liberdade ao Senhor, sem medo, sem receio, para assim a gente poder chamar a atenção dEle. Eu sei que o Senhor, Ele conhece nosso coração, Ele sonda, mas também Ele espera algo de nós também, dizer, que nem quem busca vai encontrar, né? Quanto a gente tem buscado para encontrar aquilo que a gente deseja. Às vezes a gente diz, eu quero isso, mas a gente não se mexe. Digamos, se eu quiser, eu quero, digamos, um exemplo em cima, né? Eu quero um emprego, mas nunca saí para procurar, como é que vai acontecer? Então, se eu quero algo espiritual, algo do reino de Deus, o que eu tenho feito de diferente para receber isso? Será que eu, agindo do mesmo modo, o Senhor vai derramar algo diferente em minha vida, algo que eu estou tanto buscando? Então, que a gente possa ter essa mentalidade, assim, que se eu quero algo do Senhor, o que eu posso oferecer a mais a Deus? Né? Qual vai ser a minha entrega verdadeira ao Senhor? O que eu tenho a oferecer a mais a Ele? E às vezes a gente pede e busca algo do Senhor, mas sempre do mesmo modo, do mesmo jeito. Mas o Senhor, Ele quer uma adoração verdadeira. Se a gente não venha limitar a nossa adoração, limitar o nosso agir em sua presença. E aqui a gente vê que é isso que a gente está aqui, né, nesse culto aconteceu. A gente vê que o pessoal, eles foram sedentos ao Senhor, buscando a sua presença, buscando aprender sobre Jesus, aprendendo sobre o seu ministério, como ele operou. E aqui a gente vê que o Senhor, assim, ele derramou o seu Santo Espírito, tanto aqui como em tantas outras passagens na Bíblia, onde tinha um povo que estava buscando, que estava com sede, querendo algo novo, o Senhor via aquela entrega, aquela necessidade do povo, o Senhor via ali e derramava a sua graça, a sua glória, a sua misericórdia. Então que a gente tenha em nossa mente, em nosso coração, isso é essa noite, né? Se a gente busca algo novo do Senhor, a gente busca ter aquele primeiro amor, aquela paixão novamente, o que a gente tem feito de diferente para alcançar ela? O que a gente tem oferecido ao Senhor? Qual tem sido o nosso sacrifício, nosso louvor, nosso culto a Deus? Tem sido aquele amor verdadeiro de sempre? Ou a gente foi se acostumando com o culto, diz, vamos lá, já está no horário, é mais um culto, escutar a palavra, os louvor, voltar para casa, não ter mais aquela expectativa de pode ser hoje o Senhor pode falar uma palavra e eu receber minha bênção, receber minha cura, receber aquilo que eu tanto esperava. Às vezes somente uma palavra que o Senhor precisa para a gente poder receber o milagre, receber a bênção. Pois que nem o pastor falou, nosso Deus continua o mesmo, Ele continua operando aqueles milagres que Ele fez no Antigo Testamento, no Novo, Ele ainda faz hoje. Ele tem o poder de operar em nossas vidas, mas nós temos que dar essa liberdade, nós temos que dar esse nosso coração entregue a Ele, para Ele poder operar e agir da melhor forma possível em nós. Então, nessa noite, seriam essas a minha palavra, né? Que a gente venha estar atento, a gente poder receber mais do Espírito Santo, receber da Tua graça, da Sua misericórdia, a gente também possa oferecer mais, que a gente está caminhando junto com o Senhor até o fim dos tempos, até a Cidade Santa. A nossa conversão começou no nosso batismo, nossa caminhada com Ele. Então a gente tem que ter que a gente está junto com Ele, o Espírito Santo está com nós. Então a gente possa ter essa proximidade, esse contato, essa intimidade com Ele, e assim a gente alcançar o nosso objetivo, que é encontrar o Senhor lá nos céus. Amém?
Passar para o pastor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, né, irmãos? Olha aí a palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos passar aqui à frente, irmãos.